boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Está calor, está quente, mas o fogo do inferno é pior, né? Com certeza. Nós vamos ler inicialmente Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, para o nosso culto de oração. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos que estão através da internet participando conosco. Que Deus abençoe a cada um. Podemos ler? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo de adquirirmos o azeite, encher as nossas vasilhas. Grande Deus, damos graças ao Senhor pela sua misericórdia sobre nós. O Espírito Santo, ó Pai, tem vindo e tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E assim sendo, ó Deus, somos muito gratos, porque sabemos onde nós estamos firmados. Pedimos ao Senhor continuar conosco, Pai. Dê-nos nesta noite uma bênção especial, ajudando-nos a desprender de todos os cuidados desta vida terrestre, esquecer mesmo do calor, da canseira, da fadiga do dia, e estarmos aqui assentados em lugares celestiais, como estava aquele irmãozinho lendo as Escrituras e disse para a sua mãe: eu estava vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Se conosco, Pai, nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. O garoto estava lendo Evangelho segundo São João, capítulo 11, e a sua mãe estava procurando e chamando pelo seu nome, mas ele não respondia. Aí, por fim, ele respondeu: estou aqui, mamãe. Filho, estou te chamando, procurando e te chamando. Quantas vezes você não responde? O que está fazendo? Ele não disse que estava lendo a Bíblia. Ele disse que estava vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Ele entrou mesmo no espírito da palavra. E quando nós faremos assim, é algo muito bom. Isso agrada a Deus e nós seremos grandemente recompensados. Bom, irmão Anderson lembrou da nossa vigília, mas eu quero lembrar do nosso culto de Santa Ceia. Está meio tinindo, né? Alô? Nosso culto de Santa Ceia nesse próximo mês, inclusive podia escrever lá, irmão Anderson. Dia 21, né? É melhor fazer antes da vigília, né?
Então será no dia 21 de dezembro, 21 do próximo mês, de hoje a 22 dias, teremos o nosso culto de Santa Ceia aqui, né? Será numa quinta-feira, numa metade da semana, visto que o quarto domingo é a véspera do Natal, é o dia da nossa vigília lá em Ubiratã. E se tiver alguém desejoso de ir na vigília e não está tendo como, nos procure, não é? Nós vamos ajudá-los na medida do possível, não é? Para que todos possam participar desse último culto, não é? De vigília deste ano que está se findando. Meus amados, nós sabemos que Deus tem vindo ao nosso encalço. Deus nos enviou o Elias, assim como ele enviou o Elias tesbita na casa da viúva de Sereta, quando ela estava quase perecendo, porém sempre confiante, sempre animada, sempre orando e esperando em Deus. Irmão Brana diz que naquela manhã ou naquela madrugada, aquele calor terrível, o vento soprando forte, e ela saiu na janela e olhou aquela brisa quente, 3 anos e 6 meses sem chover. Deus estava castigando aquela nação que havia virado as costas para a sua palavra, para o seu profeta. Mas ela abriu a janela e estava orando e dizendo: Senhor, eu sei que Tu és Deus e eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor é um Deus provedor. Então, eu peço ao Senhor Tua graça, Tua misericórdia, para mais esta manhã que está se aproximando. E ela pensava em amassar o último bolinho e assá-lo e dar para o seu filho, tomá-lo em seus braços e morrerem, porque não havia mais nenhum recurso material. Mas quando ela amassou o bolo e saiu lá no terreiro para apanhar a lenha, chegou aquele homem esquisito no portão, pedindo água. Eu fico pensando, não é? 3 anos e 6 meses sem chover. O riacho onde o Elias bebia, depois que se alimentava daquele lanche que aqueles garçons, né? Garçons negros, né? Serviam. A Bíblia diz que os corvos alimentavam o profeta Elias e ele bebia da água daquele ribeiro. Então o riacho secou. E agora? Mas Deus disse: olha, eu tenho preparado uma viúva que vai te sustentar. Então naquela manhã ele chegou no portão e pediu a ela água para beber. Imagino que prontamente ela virou para apanhar a água. Aí ele disse: olha, traz também um bocado de pão para que eu coma. Aí ela parou, olhou para ele e disse: olha, vive o Senhor teu Deus, que nada tenho, senão um restinho de farinha, um restinho de azeite, e tenho amassado o último bolinho. Estou levando aqui os gravetos para assá-lo e dar para o meu filho, para que comamos e morramos. Mas ele disse: olha, vai e faça para mim primeiro. Os testes divinos, as provas que Deus nos dá, são testes rigorosos. Muitas vezes são testes rigorosos. Fogueira aquecida 7 vezes mais.
cova com leões famintos. Não é isso? E agora, testando essa viúva, faze e traga para mim primeiro. Porém, quando Deus dá um teste, Ele mesmo dá graça para que a gente possa suportar aquilo. Porque, na verdade, Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele pode abrir o caminho. Mas eu me coloco no lugar daquela viúva. Ela não hesitou. Ela decidiu fazer e trazer para Ele primeiro. Repartir aquilo que ela tinha com Ele. Então o irmão Branham diz, quando ela decidiu obedecer, ela ouviu um trovão que sai da boca do profeta. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, até o dia em que Deus enviar chuva sobre a terra. Amém. E a Bíblia diz que comeu ele, ela e o menino. Ela entrava lá na despensa, despejava tudo. Quando voltava, a vasilha estava transbordando de novo. Agora, amados, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Porém, com Ele nós podemos todas as coisas. Aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 16, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus diz, todavia digo-vos a verdade. Todavia digo-vos a verdade. Que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém. Veja. Todavia convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois bem, nesse mesmo Evangelho de São João, no capítulo 14, o versículo 18, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No verso 17 ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não disse ele voltará, mas voltarei, não é? Na primeira pessoa. Então, amados e preciosos irmãos, olhando nessas escrituras, meditando nessas promessas, que são promessas infalíveis, porque ela vem de um Deus que não falha, então nós podemos estar convictos da nossa salvação.
e ainda mais da nossa eleição para estarmos no arrebatamento, porque esta mensagem veio para preparar um povo para o encontro com Jesus no dia de sua vinda. Essa mensagem não veio para preparar as virgens nécias, mas ela veio para preparar as virgens prudentes. Então, esse Espírito Santo, que é o mesmo Deus, que é o mesmo Jesus, ele voltou no dia de Pentecostes. O profeta diz assim, que ele disse para os discípulos: olha, não vão pregar mais, não vão mais curar os enfermos, não vão orar pelos doentes, não vão fazer mais nada. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na verdade, eles ficaram lá no cenáculo e Deus cumpriu aquela promessa. Nós lemos bem claro na Bíblia, de uma maneira bem explícita, que eles estavam assentados no mesmo lugar. E de repente ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu aquela casa, o lugar onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. O profeta de Deus diz: eles foram vivificados de dentro para fora, ao ponto de falar em outras línguas. Amém. E esse mesmo Espírito Santo, olha, ele prometeu estar conosco. E a gente olhando nas Escrituras, nós vemos que, na verdade, olha, foi ele que veio e nos guiou em toda a verdade. O que é a verdade? Sua palavra é a verdade. Nos guiou em toda a verdade, de maneira que você pode ver o que muitos não podem ver. Nós temos visto o que muitas pessoas não podem ver. Exercitemos a nossa fé. Não vamos deixar nenhum ponto de interrogação. Vamos simplesmente ser gratos. Aleluia. E como nós acabamos de ouvir, não é? Aí na voz do profeta: quando vires a figueira brotar, os seus ramos tornarem tenros e produzir folhas, sabei que está próximo o verão. E esta figueira referida por Jesus é Israel. Essa figueira brotou em 1948. E por certo não aconteceu o arrebatamento ainda, porque Deus está esperando, aguardando a chegada de alguém. Porém nós, que já estamos no caminho, o profeta de Deus diz: sejam cristãos genuínos, verdadeiros, sejam homens, mulheres tementes a Deus, porque a qualquer hora pode acontecer. Irmão Branham disse: lembre-se que vocês são dotados de 5 sentidos. Um deles é a visão. Mas vou provar para você que sua visão não vê tudo. Sua visão não vê tudo. A nossa visão humana, ou melhor, física, ela é limitada. A sua visão não vê tudo. Aqui nesta manhã, bem nesta sala agora, há representações vivas de criaturas nesta sala. Ele disse: nesta manhã, nós poderemos, falando do tempo presente, nesta noite, aqui nesta sala, neste recinto,
neste lugarzinho simples, humilde, mas vamos lembrar que o nosso Deus se esconde, se revela em simplicidade, ao ponto de ele nascer em uma manjedoura. Aleluia! Oh, que coisa! Aqueles sacerdotes cheios de tantas pompas jamais iriam visitá-lo ali naquela manjedoura, pisar no estrume daqueles animais, não é isso? Mas veja, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, nasceu ali naquela manjedoura. Não tinha nenhum lugar na estalagem para ele. Deus, sendo um Deus infinito, ele escreve certo por linhas que para nós parece torta. Mas o profeta de Deus vem e descortina as coisas para nós. Sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura? Sabe por que ele não foi nascer lá num palácio? Porque ovelhas não nascem em palácio. Ovelhas nascem no campo, é na manjedoura. Aleluia! E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém! E sabe por que ele nasceu em Belém? Porque Belém quer dizer a casa do pão de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão de Deus que desceu do céu. Que coisa! Então, amados, nesse lugarzinho simples, humilde, não é? Mas aqui está Deus. Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então sejamos reverentes, vamos ligar a nossa fé, vamos crer nele, vamos adorá-lo. Então o profeta está dizendo isso para nós. Há representações vivas de criaturas nesta sala, há vozes vivas nesta sala. Mas se está ouvindo só a minha voz, não é isso? Só a minha voz? Mas o profeta está dizendo que há vozes vivas aqui. Ele disse: se não, então vá ligar a televisão e veja se não há pessoas em toda a nação que estão sendo representadas aqui nesta sala, nesta manhã. Suas imagens, os seus seres estão passando por esta sala. Isto é verdade. Por quê? Agora, a única maneira de você saber disso é através de um transmissor para pegá-las, as imagens e as vozes, não é isso? Para pegá-las e transmiti-las à realidade. Agora, nós sabemos que toda a armadura de Deus é sobrenatural. Amém? São coisas que nossos olhos carnais não podem ver. São coisas que a ciência não pode captar. O profeta diz: o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a mansidão, a benignidade, o Espírito Santo, são todas armaduras sobrenatural que você só pode ver pelos olhos da fé. A fé vê o invisível. Amém. Agora, deixa eu pegar aqui uma outra mensagem. Aqui está. Irmão Brana dizendo: você não pode ser um cristão, tornar-se um. Ser cristão é ser como Cristo. Amém. Não é apenas usar um rótulo, não é? Ou o nome, eu sou um cristão. Não é isso, não. Ser cristão é ser como Cristo. E você não pode tornar-se um cristão, tornar-se um, até que Cristo injete pelo batismo do Espírito Santo em você. Vou repetir. Até que Cristo se injete
através do batismo do Espírito Santo em você. E você recebeu o Espírito Santo. Por isso você vê essas coisas, por isso você crê nestas coisas. Então você estará conectado com Ele. Você não é mais dois, você e Ele, vocês são um. Cristo prometeu estar em nós. Amém. Como o Pai estava em Cristo, Ele disse, eu e o Pai somos um. Um. Você e eu somos um. Vê? Cristo em nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho. Amém. Oh, amados, quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Eu sempre estou dizendo assim, nós não podemos nos assemelhá-lo. Fui no dicionário para ver essa linguagem, né? Que linguajar é esse, assemelhá-lo? Será que estou falando certo? Mas está corretamente certo. Você não pode comparar-se com um crente nominal. Olha, você é um crente cristão. Você é um crente revelado. Amém. Você é um crente que, pela graça de Deus, teve a sua mente aberta. E então a fé tem te guiado nesta grande verdade. Nesta mensagem, olhe, deixa eu ver aqui no parágrafo. São as expressões pequenas e simples, mas ai. Ah, mas também está certo, não é essa. Mas será que eu notei errado, meu Deus? A mensagem, olhe, o parágrafo 125, ouçamos o que o nosso profeta diz. Quando a sua fé, dada por Deus, o focaliza com a palavra de Deus, quando a sua fé que foi dada pelo próprio Deus, porque Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos adquiri-la de uma outra maneira. A fé, ela vem de Deus. Então ele está dizendo, quando a sua fé dada por Deus o focaliza com a palavra de Deus, você está diretamente alinhado e ajustado. Ele diz, oh meu Deus, Deus nos ajude nesta hora, grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê isso? É através da fé. Essa fé que Deus tem te dado. Então você pode ver o que Deus quer através da câmera de sua palavra. Você não pode ver Deus aqui, você não pode ver as imagens, as vozes aqui, a menos que você use a televisão, a menos que você use aquele transmissor. Diz que há na televisão uma peça lá, um negócio lá chamado Pantera, né? Que capta essas imagens, capta essas vozes e transmite para nós. Então a fé é esse transmissor através do Espírito Santo para que possamos então ver, entender o que Deus quer e ver qual é a sua vontade. Através da câmera de sua palavra, sua promessa, esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. Amém. Mensagem, olhe, parágrafo 125. Oh, amados irmãos, que Jesus venha logo. Estamos preparados, não é isso? Estamos o esperando. Tudo está pronto, não é?
profeta diz: o noivo tem tudo pronto, e por certo a sua noiva também já se aprontou. Então a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 19, verso 7, acho que é isso, né? Alegramo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós queremos ir para o lar. O diabo está trabalhando para ver se ele consegue tirar alguém do caminho, para ver se ele consegue derrubar alguém da fé. Ele está gastando os seus últimos cartuchos, porque ele sabe que seu tempo está findo. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Ele tirar de nós, nossas mentes, tudo aquilo que não promove edificação, tudo aquilo que não cria uma atmosfera celestial ao nosso derredor. Vamos lembrar que o profeta diz que somos criadores de atmosfera. Você cria atmosfera através da sua conversação, através das palavras que você fala. Você cria atmosfera através dos seus gestos. Ele diz: você cria atmosfera até mesmo através de seu pensamento. Então vamos orar e pedir a Ele: Senhor, tire de mim todo esse pensamento das coisinhas mundanas, né? Essas coisas sedutoras. Há tantas coisas sedutoras que atraem não somente as crianças, mas atraem os velhos também, os adultos também. E nós precisamos estar ligados e ajustados com Deus, olhando somente para Jesus. Então vamos lembrar do nosso culto de Santa Ceia no dia 21 de dezembro, e no dia 24 teremos a nossa vigília, e cremos, né, que teremos visitantes conosco. Vamos falar com Deus um pouquinho.